E aí, pessoal, tudo bem? As coisas estão pegando fogo no Oriente Médio e dessa vez o foco não é entre Israel, Irã e os extremistas combatidos por Israel. O foco mesmo é a Síria, que, como a maioria aqui sabe, foi tomada nesse final de semana. Bashar al-Assad, que era o ditador do país, conseguiu fugir e não teve um destino como o de Gaddafi na Líbia, que foi pego pelos rebeldes, brutalizado e exterminado em público, assim como filhos e outras pessoas leais a ele. Assad fugiu com sua esposa e seus filhos e deixou seus aliados para trás. O Kremlin confirmou que recebeu o agora ex-ditador, colocando ele e sua família em um local seguro. No vídeo de hoje vou falar rapidamente da tomada do poder pelos rebeldes, mas como isso está saindo em várias mídias, vou falar mais profundamente da vida pessoal e do poder do ex-ditador. Você vai saber o que ele fazia no dia a dia, vida pessoal do tirano, até mesmo as especiarias que ele costumava comer nas refeições, fortuna mirabolante, carros luxuosos, mulheres e crimes cometidos. Você vai perceber que mesmo que o país vivesse no caos e pobreza, ele tinha uma vida de extremo luxo. Provavelmente ele vai continuar tendo quase tudo isso, já que sua fortuna não estava concentrada no país, e com essa grana toda, além dos aliados que ele tem pelo mundo, vou falar dos planos da retomada do poder, ou da aposentadoria. Enquanto sigo com a matéria, me fala se você acha que a queda de Bashar al-Assad pode ser boa para o povo sírio, e depois que você assistir todo o vídeo, me conta o que você achou da vida que ele levava. Você imaginava que era assim? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like pro YouTube recompensar o núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Bashar al-Assad nasceu em 11 de setembro de 1965 em Damasco. Filho de Hafez al-Assad, líder autoritário da Síria por 3 décadas, cresceu em um ambiente de privilégios, disciplina rígida e preparação constante para grandes responsabilidades. Durante a infância, Bashar era tímido e reservado. Enquanto seu irmão mais velho, Bassel, era o centro das atenções como herdeiro natural do pai, Bashar preferia a leitura e os estudos, mantendo uma postura discreta e distante dos holofotes. A educação de Bashar aconteceu em escolas de elite de Damasco, onde ele se destacou em disciplinas como ciências e matemática. Apesar de suas notas altas, sua personalidade introspectiva o afastava das interações sociais e esportivas mais comuns entre jovens. Após o ensino médio, Bashar escolheu a medicina, uma decisão que surpreendeu muitos, já que sua família tinha um histórico profundamente enraizado na política. Ele ingressou na Universidade de Damasco para estudar oftalmologia. Em Londres, Bashar deu continuidade à sua especialização médica, vivendo longe das pressões políticas e sociais de sua terra natal. Durante esse período, sua dedicação à carreira o destacava, mas ele se mantinha alheio ao legado político da família. O falecimento repentino do seu irmão Bassel, em 1994, mudou o destino de Bashar. Convocado de volta à Síria, ele foi rapidamente integrado ao exército e ao Partido Baath, iniciando um treinamento acelerado para assumir o lugar do irmão. Hafez al-Assad, determinado a manter o poder em sua família, inseriu Bashar em posições de liderança. Ele liderou reformas nas telecomunicações e infraestrutura, consolidando seu papel como herdeiro político em ascensão. Bashar assumiu a presidência em 2000, após a morte de seu pai. Uma mudança na Constituição reduziu a idade mínima para o cargo, permitindo que ele assumisse aos 34 anos com grande apoio da elite governamental. Durante sua presidência, Bashar era conhecido por sua rotina meticulosa. Ele começava o dia revisando relatórios estratégicos e participando de reuniões, sempre com foco em decisões militares e econômicas importantes. Seu café da manhã era simples, incluindo chá, pães sírios e frutas. Ele acreditava que refeições leves pela manhã o ajudavam a manter a clareza mental necessária para enfrentar os desafios diários de liderança. No almoço, Bashar apreciava pratos tradicionais sírios como kebabs, arroz temperado e saladas frescas. As refeições eram momentos reservados, muitas vezes compartilhados com sua família em um ambiente privado.
À tarde, era comum ele visitar bases militares, participar de encontros com ministros ou supervisionar projetos de infraestrutura. Bashar era conhecido por sua abordagem prática e detalhista, exigindo relatórios precisos de sua equipe. À noite, Bashar normalmente se dedicava à análise de questões estratégicas, incluindo política externa e segurança nacional. Ele frequentemente trabalhava até tarde, revisando relatórios confidenciais e discutindo planos com seus principais assessores. Casado com Asma al-Assad, uma ex-banqueira britânica síria, Bashar construiu a imagem de um líder que equilibrava vida familiar e responsabilidades políticas. O casal teve 3 filhos que eram mantidos fora do foco público. Entre seus hobbies, Bashar gostava de fotografia e leitura. Ele preferia atividades introspectivas a interações sociais ou esportes, destacando-se por sua personalidade reservada mesmo em momentos de lazer. Durante seu governo, Bashar residia no Palácio Presidencial em Damasco, uma estrutura altamente protegida que simbolizava o poder centralizado de seu regime. O local era seu principal centro de operações políticas e militares. A relação de Bashar com o povo sírio foi marcada por divisões profundas. Para seus apoiadores, ele era o guardião da estabilidade e soberania nacional. Para seus críticos, um ditador responsável por repressão e destruição. Entre as polêmicas mais graves de seu governo estão as acusações de uso de armas químicas contra civis. Relatórios internacionais apontaram que essas ações foram aprovadas por seu regime durante o conflito civil. O conflito civil, iniciado em 2011, foi um ponto de virada no governo de Bashar. O conflito devastou o país, deslocou milhões de pessoas e atraiu a atenção internacional devido à brutalidade dos combates. Durante seu governo, Bashar sobreviveu a várias tentativas de extermínio. Atentados com explosivos e emboscadas foram planejados por opositores, mas sua segurança rigorosa impediu que essas ações fossem bem-sucedidas. A economia síria entrou em colapso sob seu regime, agravada por sanções internacionais e pela destruição causada pelos conflitos. Inflação, desemprego e escassez tornaram-se desafios constantes para a população. No dia 8 de dezembro de 2024, Bashar foi deposto após um levante generalizado que tomou Damasco. Forças opositoras cercaram o Palácio Presidencial, marcando o fim de seus 23 anos de governo. O novo governo provisório declarou o início de uma era de reconstrução e prometeu reformas democráticas. No entanto, o país enfrenta desafios imensos, incluindo divisões internas e uma economia devastada. O legado de Bashar é polarizador. Ele será lembrado como um líder que combinou modernização inicial com repressão brutal, deixando um país fragmentado e com profundas cicatrizes sociais e econômicas. A história de Bashar al-Assad é um exemplo de como regimes autoritários podem durar décadas, mas também de como fatores internos e externos podem derrubá-los rapidamente. Seu impacto na Síria será debatido por gerações. Durante o conflito civil, Bashar manteve o controle de grande parte do território sírio com apoio de aliados como Rússia e Irã. Esses países forneceram suporte militar e econômico, permitindo que o regime resistisse a pressões internas e externas por mais de uma década. Apesar das alianças estratégicas, Bashar perdeu gradualmente o apoio de muitos líderes globais. Suas ações, especialmente o uso de força contra civis, levaram a condenações internacionais e isolamento político. A brutalidade do conflito foi amplamente documentada. Bombardeios indiscriminados, ataques químicos e cercos prolongados fizeram parte da estratégia de Bashar para combater opositores e consolidar o poder em áreas estratégicas. Internamente, Bashar enfrentou divisões dentro de seu próprio governo. Desertores de alto escalão e facções militares contribuíram para enfraquecer a base de apoio que o manteve no poder durante os primeiros anos do conflito. A propaganda estatal desempenhou um papel central no regime de Bashar. Ele foi apresentado como o protetor da unidade nacional, enquanto opositores eram rotulados como terroristas ou traidores a serviço de interesses estrangeiros. Durante os primeiros anos de seu governo, Bashar tentou implementar reformas econômicas e modernizar setores como tecnologia e educação. No entanto, esses esforços foram eclipsados pela repressão e pelas crises políticas. Mesmo com todas as acusações, Bashar ainda mantém uma base de apoio dentro da Síria. Grupos minoritários, especialmente alauítas, viam seu regime como uma proteção contra o extremismo que surgiu durante o conflito.
O novo governo sírio enfrenta a difícil tarefa de reconstruir um país devastado. A infraestrutura está em ruínas e a economia precisa de investimentos significativos para se recuperar de anos de guerra e má gestão. O líder da facção militar que tomou o poder, chamado Abu Mohammad al-Jawlani, anunciou triunfantemente a captura de Damasco. Agora, ele está usando sua verdadeira identidade, que é Ahmed al-Sharaa, como um sinal de sua súbita ascensão ao poder. Ele certamente vai desempenhar um papel decisivo na definição da nova ordem na Síria após o repentino e impressionante fim de meio século de governo repressivo da família Assad. No entanto, o líder dessa organização considerada extremista pela ONU e pelos governos ocidentais não é o único protagonista no cenário de rápidas mudanças da Síria. Um novo grupo chamado Sala de Operações do Sul, formado por rebeldes que já lutaram contra o regime, invadiu a capital da Síria com a ajuda de moradores locais. Esses rebeldes têm raízes no antigo Exército Livre da Síria. O que acontece agora é incerto, mas já vemos outras forças rebeldes ganhando coragem e avançando em várias regiões do país, cada uma tentando garantir seu próprio espaço. Voltando ao líder do grupo extremista, Ahmed al-Sharaa, especialistas dizem que ele tem um passado autoritário como líder. Ele governava a província de Idlib com medidas repressivas e liberdade religiosa limitada. A Rússia, que sempre apoiou o regime de Assad, criticou fortemente a ascensão do Ahmed al-Sharaa, chamando seu grupo de extremista, assim como o Ocidente. Outros países, como o Irã e até antigos aliados de Assad, pedem que se comece um processo político que inclua todos os sírios. Diplomatas e observadores em todo o mundo estão cautelosos. Eles não sabem ao certo como será o novo governo da Síria, mas há preocupação de que grupos radicais islâmicos acabem dominando o poder. Por enquanto, líderes opositores celebraram a deposição de Bashar como uma vitória para a democracia. No entanto, o caminho para eleições livres e justas ainda é incerto, devido à complexidade do cenário político sírio. Mudando um pouco de assunto, o ditador deposto da Síria, Bashar al-Assad, há muito tempo, é alvo de questionamentos sobre a origem e a magnitude de sua fortuna. Embora estimativas precisas sejam difíceis de obter devido à falta de transparência no regime sírio, existe um estudo sobre isso. Um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos sugere que o patrimônio de Assad pode estar entre 1 bilhão e 2 bilhões de dólares, construído ao longo de décadas de controle autoritário e fortalecido por uma complexa rede de corrupção e apoio internacional. A fortuna de Assad e de sua família está amplamente vinculada ao setor empresarial sírio, incluindo controle sobre indústrias-chave como petróleo, telecomunicações e bancos. Além disso, ele e sua família são apontados como beneficiários de vastas redes de contrabando e negócios ilícitos, muitas vezes protegidos por seu círculo político e militar. Assad possuiu uma coleção de carros de luxo, incluindo Ferraris, Aston Martins e Mercedes. Após sua queda, rebeldes sírios descobriram esses veículos em seus palácios, evidenciando o estilo de vida opulento mantido durante seu regime. Após a fuga de Bashar al-Assad, esses rebeldes sírios que invadiram suas propriedades descobriram diversos outros itens de luxo, como mobílias luxuosas e peças artísticas valiosas, que foram saqueadas por civis e rebeldes durante a invasão. A economia síria será um dos maiores desafios do novo governo. Com a moeda desvalorizada e o desemprego em alta, a recuperação dependerá de ajuda externa e da implementação de políticas econômicas eficazes. Agora, com a queda, Bashar al-Assad pode ser julgado por crimes internacionais na Síria e até ser preso caso saia do seu exílio. Falando em exílio, especialistas dizem que Bashar al-Assad chegou a Moscou, capital da Rússia, após a queda do seu regime. De acordo com um oficial do Kremlin, ele chegou à capital russa e, segundo a agência de notícias estatal TASS, ele e sua família receberam asilo. À medida que os rebeldes tomavam Damasco e saqueavam o palácio presidencial, vários relatos na mídia sugeriam que Assad buscaria refúgio com aliados, seja na Rússia, dado que Vladimir Putin o socorreu em 2015, ou no Irã. Os Emirados Árabes Unidos, que desempenharam um papel em seus últimos dias e em sua desesperada tentativa de se manter no poder, também foi considerado como destino. Porém, no final de tudo, Assad, seus filhos e sua mulher, Asma, optaram por Moscou. A Rússia, desta vez, decidiu não intervir na situação síria.
O presidente russo mostrou disposição em acolher Assad, mas não quis se envolver massivamente na Síria enquanto não resolver seu problema com a Ucrânia. Por fim, o Irã perdeu uma peça-chave de seu eixo de resistência contra Israel com a queda de Bashar al-Assad, segundo vários analistas, ainda mais depois de outro aliado seu, que é o grupo extremista do Líbano, sair enfraquecido de um conflito contra os israelenses. Vale lembrar que a Síria, que compartilha uma longa fronteira com o Líbano, desempenhou por muito tempo um papel estratégico no abastecimento do movimento libanês, financiado pelo Irã. O eixo da resistência agrupa, em torno do Irã, grupos armados que compartilham a oposição a Israel. O grupo extremista do Líbano, além da Síria, enquanto estava sob domínio de Bashar al-Assad, o grupo extremista de Gaza, milícias xiitas no Iraque e os extremistas do Iêmen fazem parte desse eixo. Só que o eixo da resistência está ruindo, já que nos últimos meses Israel enfraqueceu os extremistas de Gaza e do Líbano, onde o histórico líder desse último, Hassan Nasrallah, foi abatido em setembro por um bombardeio israelense. Teherã acusou que a ofensiva dos rebeldes islamistas contra o governo sírio foi uma conspiração dos Estados Unidos e Israel para desestabilizar o Oriente Médio e redesenhar um novo mapa da região. Porém, existe a chance do Irã se aproximar do novo governo sírio, já que a imprensa iraniana está dizendo que Bashar era uma oportunidade para o Irã, mas não prestou atenção suficiente às recomendações da República Islâmica. Estados Unidos, Turquia e Israel são vistos entre os principais beneficiários da mudança de regime. Por outro lado, as forças rebeldes, que não são bobas, já deram garantias ao Kremlin de que assegurariam as bases militares russas e instituições diplomáticas na Síria. Especialistas dizem que, de maneira geral, apesar de um potencial vácuo de poder em partes da Síria por um tempo, o Oriente Médio pode eventualmente ficar um pouco menos instável como resultado. Para terminar a matéria, o primeiro-ministro da Síria durante o regime Assad, chamado Mohammad Ghazi al-Jalali, concordou em transferir o poder no país ao chamado Governo de Salvação, que administra a província de Idlib, no norte sírio. O anúncio ocorreu após uma reunião dele com o líder da coalizão rebelde Abu Mohammed al-Jolani e o presidente do Governo de Salvação, Mohamed al-Bashir. Os rebeldes sírios divulgaram um vídeo da reunião de Jolani e Jalali e disseram que o objetivo do encontro foi coordenar a transferência de poder de uma maneira que garanta a prestação de serviços ao povo na Síria. Me fala se você acha que a queda de Bashar al-Assad pode ser boa para o povo sírio. E me conta também o que você achou da vida que ele levava. Você imaginava que era assim? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!